Olá, Nono, bem-vindos, tudo bem? Gostaria de dar continuidade àquela discussão que a gente estava fazendo no nosso último encontro e falar um pouquinho, isso já no capítulo 3 da Primeira Guerra Mundial. Aí eu queria que vocês estivessem lá na página 42, tá? No livro de vocês vão lá na página 42, peguem um livro de vocês e o primeiro tópico que aparece lá no livro de vocês é um período de otimismo e tensão. Nós pretendemos falar um pouco desse primeiro tópico, pegando um gancho lá da nossa última aula que nós fizemos, né, do nosso último vídeo, falando um pouquinho sobre as mudanças que vão acontecer a partir do século XIX. Né? Você vai ter um período, por exemplo, de grande desenvolvimento, de grande busca de mercados consumidores, a busca de matérias-primas, é aquele momento da segunda revolução industrial, em que você vai em busca de mercado consumidor, de mão de obra barata e principalmente, né, de matérias-primas. E matérias-primas era algo que já estava ficando escasso na Europa. Então, há uma busca pela matéria-prima, né? E a Ásia e a África se apresentam como promissores produtores, né? Promissores, digamos assim, países, regiões que tinham em grande quantidade essas matérias-primas de toda sorte. Carvão mineral, madeira em grande condição, em grandes extensões, terras agricultáveis, né, e outros óleos e resinas, minério de ferro, né, pedras preciosas, ouro, prata. Houve essa busca. Esse período é o período que a gente chama de imperialismo, né? E você vai ter a conquista desses territórios por nações que tinham se resolvido, digamos assim, do ponto de vista político e até mesmo de identidade como nação dentro da Europa. Então há uma busca. Então grandes nações se reorganizam com esse intuito. E há também a grande burguesia, o grande capital financeiro nessa época, né? Ele muda de nome, não é mais, a gente não chama mais a burguesia como chamava lá na Idade Moderna, né? A gente está chamando já do capital financeiro. O capital financeiro, ele anteriormente, ele tem um nome, ele chama-se capital monopolista. Por quê? Porque são grandes monopólios. Terras que foram conquistadas por países de característica expansionista, como França, né, como Inglaterra, né, como os Estados Unidos depois do seu processo de independência, né, a posterior, lá pelo século XIX, esses países, eles têm muito bem definidas suas leis, suas tradições, seus recursos, e agora eles precisam de espaço para desenvolver o capital. E eles têm uma burguesia poderosa, só que essa burguesia poderosa tem limitações. Então, o Estado, de alguma maneira, ajuda, colabora para que eles possam ter as condições necessárias para colocar, digamos assim, as suas empresas e o seu capital dentro dessas regiões, né? E para isso você precisa de um exército, porque por meio do simples convencimento, uma empresa não chegaria, não ocuparia espaço. Você precisava de uma força militar para tal, na época. Então, o seu exército ia, ele conquistava determinada região e aquela determinada região ficava dividida entre conglomerados industriais. Era dado esses conglomerados industriais para que eles ocupassem espaço. Lá, eles se estabeleciam, montavam suas empresas, levavam a sua ideologia, a sua forma de pensar e conquistavam também essa população que recebia salários baixíssimos, mas trabalhavam para essas empresas e de certa forma consumiam parte desses produtos que também eram produzidos, né? E isso gerava digamos assim, recursos financeiros para esses grandes países, porque eles pagavam isso, as empresas pagavam impostos e esses impostos eram recolhidos a partir do consumo, né? Muito bem.
É um período chamado de otimismo e de tensão. Otimismo por quê? Porque houve grande euforia com a abertura de novos mercados, com a abertura de novas regiões, a possibilidade de desenvolvimento industrial. Então isso cria um otimismo, uma possibilidade. Nossa, o país será grande e poderoso, nós seremos ricos e poderosos também. Né? Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, né? A questão da tensão é porque eles não eram os únicos que estavam disputando esse espaço. Existiam outros países que queriam a mesma coisa. E por causa disso vai existir o conflito. Vai existir o conflito. O conflito pode ser medido em conflitos que são mediáveis por meio da diplomacia, da conversa, do diálogo e da negociação diplomática, ou quando tudo isso falha, nós temos dois exércitos num campo de batalha se matando até o último homem, por causa daquela ideia ou daquela conquista territorial ou de uma determinada ideologia. Isso é assim, certo? Então trabalha com essa questão aqui. Muito importante aqui o que está escrito na página 42. É o período que era chamado de a Belle Époque, ou a Bela Época, ou os anos, né, o período dourado, o período de ouro, período de grande desenvolvimento. Houve mesmo, isso é um fato. Esse período de desenvolvimento, ele desemboca com a Primeira Guerra Mundial. Ele inicia lá no século XIX e ele termina com a Primeira Guerra Mundial, porque ele vai gerar um período de grande depressão logo em seguida, né? Então é importante entender isso. Então, a economia europeia está em franco desenvolvimento, né? Querendo começar a chegar em voo de cruzeiro, né? Como a gente chama na linguagem da aviação. Muito bem. Na página 43 tem inclusive aí uma charge que aparece dois comandantes em cima de esqueletos, né? A quantidade de pessoas que morreram para que eles conquistassem territórios, tá? Isso é uma das coisas ruins dentro da ordem mundial na época. A busca de mercado consumidor levou à destruição de povos, inclusive que não existem mais. Eles foram dizimados, né? Algumas tribos na África e na Ásia foram dizimadas, não restou ninguém, né? Muito bem. Todas? Não, nem todas, algumas, né? Aqui diz sobre a economia da Europa. Então a economia da Europa estava em franco desenvolvimento. Você vai ter um processo de unificação de dois países que vão ser protagonistas daí para frente, desse período para frente, e que vão ser também países em que vão se desenvolver ideologias nacionalistas, como o pan-eslavismo e como o pan-germanismo. Já explico isso para vocês. Um desses países é a Alemanha, né, que passa por um processo de unificação no final do século XIX. Página 43, a gente vira lá para a página 44. Isso vai dar origem a um cenário explosivo, porque é um grande chocolate a África e a Ásia. Dois grandes chocolates, né? Uma barra de chocolate branca e uma barra de chocolate, né, tipo diamante negro e lacta. E alguns poucos países da Europa têm grande capacidade de poder ter essa barra de chocolate. Aliás, as duas, né? E eles querem só para eles. No fundo, ninguém queria negociar, queria só para ele mesmo. Mas houve a necessidade de negociar, porque senão a gente teria uma guerra infindável, né? Então o pan-eslavismo ele dizia o quê? Que eles precisariam de uma grande Sérvia. Então no centro da Europa haveria um único país formado por uma população descendente dos antigos eslavos. Quem eram os antigos eslavos? Era um povo bárbaro que ocupava a parte central da Europa, né? E nós tínhamos o pan-germanismo, a ideia de que antigos territórios anteriores à Idade Média, de onde compunham a Grande Germânia, né, da época do Império Romano, deveria voltar a existir. E por isso que a Alemanha, lá na Segunda Guerra, o Hitler tinha uma verdadeira obsessão querendo a Itália, querendo a França. Porque a França, perdão, ela compunha um território chamado de Gália. E a Gália, durante muito tempo, foi ocupada por povos de origem germânica, né? Muito bem. O pan-germanismo era uma linha de pensamento, uma filosofia, né, que dizia que havia uma raça pura, ariana,
e que essa raça pura estava destinada cedo ou tarde a governar toda a Europa. Olha só, parece coisa de maluco, né? Coisa lá de filme de desenho animado, né, que a gente assiste antigo. Eu vou dominar o mundo, aquela história, e eu sou o superior. E exatamente isso. O ariano tinha um pouco que essa ideia de que eu sou uma raça superior e todas as outras devem se curvar diante de mim. Era essa ideia. Isso existiu enquanto pensamento político e ele se tornou pensamento hegemônico, ou seja, ele ocupou o poder durante um determinado tempo. Inclusive antes do Hitler, tá? O Hitler não foi o cara que deu início, isso não saiu da cabeça dele. O pan-germanismo é uma ideia muito comum entre classes na época, né, na Alemanha. E as derrotas que a Alemanha sofreu ao longo da história fez com que alimentasse esse desejo de revanche ou de vingança, né? Colocar esse plano em prática, né? As alianças entre as potências imperialistas. Você vai ter o Império Austro-Húngaro, você vai ter a Inglaterra, você vai ter a França, você vai ter a Bélgica, né? O Império Belga, né? Eu falei aqui do Império Austro-Húngaro. Você vai ter aqui, além do Império Austro-Húngaro, você vai ter a Alemanha que está surgindo com um grande desejo de conquista territorial, né? O herdeiro do Império Austro-Húngaro, por exemplo, vai ser assassinado por um jovem sérvio. Isso vai ser o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. Só que grupos, potências, foram mais ou menos se juntando aos grupos em que de alguma forma existia algum afeto, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Quem era a Tríplice Aliança? Entre eles você tinha o Império Austro-Húngaro. Então você vai ter aqui, ó, a crescente rivalidade entre as potências levou a Alemanha a estabelecer uma aliança preventiva com o Império Austro-Húngaro em 1879, apoiada no pan-germanismo. 3 anos depois, a Itália uniu-se aos dois estados, formando a Tríplice Aliança. Então você vai ter aí o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, né? A Alemanha e a Itália juntas num grupo poderosíssimo, né? Que era a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, ela era formada aqui pela Rússia, pelo Reino Unido e pela França, né? Então, no tabuleiro do xadrez, algumas potências estão aqui de lados opostos, aqui estarão lá na Segunda Guerra Mundial, mas isso é um outro assunto que a gente vai tratar numa outra aula, certo? Só para a gente entender o que era a Tríplice Aliança e o que era essa Tríplice Entente. Eram grupos rivais, mas que no momento não havia nenhuma agressão militar entre eles, né? Em que eles se organizavam para conquista de territórios na África e na Ásia, né? A princípio era isso. A evolução da indústria da morte. Bom, quando você tem a possibilidade ou a ventilação de rumores de guerra e de rumores de guerra, você se prepara para uma possível guerra. Então a indústria começa a mudar um pouco seu mote. Lembra que eu falava para vocês que na segunda revolução industrial, o que aconteceu? Você deixa de produzir o produto em si, com aquela máquina, você passa a produzir máquinas que produzem máquinas para produzir os produtos que você utiliza. Ok? Muito bem. Isso muda um pouco. Você passa a ter máquinas que produzem armas. E armas de destruição em massa. Não as de hoje, mas as da época. Você vai ter blindados, ou você deixa de produzir o trator. A empresa que produz o trator é a empresa que produz o mesmo tanque de guerra. A empresa que produz o veículo de transporte, o ônibus, é a mesma que produz, por exemplo, os carros de combate, os lança-mísseis, é a mesma empresa. A indústria bélica se une. Inclusive existe uma lei nos Estados Unidos, foi recém-acionada por causa da Covid-19 para essa finalidade, né? São características que os americanos têm lá, né? Então nós temos isso também. Isso é importante de se observar, ok? Então esse período, por exemplo, em que somente a movimentação de tropas e a produção bélica para um possível conflito, a gente chama de paz armada. Nós estamos na página 46
e no nosso próximo encontro a gente conversa sobre a eclosão da guerra, como a guerra acontece na página 47. Grande abraço a vocês.